Você já se perguntou por que Hollywood nunca conseguiu captar verdadeiramente a essência do apocalipse? A resposta é simples e chocante. Eles têm medo da verdade. Em 2025, uma produção independente ousou fazer o que os grandes estúdios temiam, e o resultado deixou o mundo em estado de choque. Enquanto críticos esperavam mais um filme religioso genérico, Apocalipse 2025 quebrou todos os paradigmas ao apresentar as visões de João sem filtros politicamente corretos, expondo conexões inquietantes com nossa realidade atual que muitos prefeririam ignorar. As redes sociais explodiram com relatos de pessoas que saíram das salas de cinema profundamente transformadas. Nunca mais verei o mundo da mesma forma, confessou um espectador ateu em um vídeo que viralizou com milhões de visualizações. O filme conseguiu algo que parecia impossível: unir especialistas religiosos, historiadores e até cientistas em intensos debates sobre suas representações visuais. O que poucos esperavam é que as sequências dos 4 jinetes e da mulher versus o dragão provocariam uma onda global de interesse por textos apocalípticos que bibliotecas e livrarias não estavam preparadas para atender. O que torna Apocalipse 2025 tão revolucionário não é apenas sua fidelidade visual ao texto bíblico, mas como ele consegue traduzir símbolos antigos para dilemas contemporâneos sem forçar interpretações. Diferente de outras adaptações que simplificam a mensagem para mocinhos contra vilões, este filme preserva a complexidade das visões de Patmos e deixa o espectador construir suas próprias conclusões. Em apenas 3 semanas, tornou-se a produção independente mais lucrativa da história do cinema, provando que existe uma fome coletiva por conteúdo que desafie o pensamento superficial da era digital. Quer entender por que esta obra está convertendo céticos e surpreendendo teólogos? Continue assistindo. No exílio em Patmos, Juan experimentou um encontro extraordinário que mudaria para sempre a história da fé cristã. Ele avistou entre os candeeiros uma figura majestosa, cuja aparência transcendia qualquer descrição humana comum. Os olhos daquela presença eram como chamas ardentes, penetrando além das aparências, enquanto seus pés reluziam como bronze polido no fogo, simbolizando força e estabilidade inabaláveis em meio às tribulações que viriam. A voz que ecoou em seus ouvidos não era apenas um som, mas uma experiência sensorial completa, semelhante ao rumor de muitas águas. Imagine estar próximo a uma cachoeira poderosa, onde cada fibra do seu corpo ressoa com aquela vibração intensa. Assim foi o impacto das palavras divinas sobre Juan. Este momento revelou uma verdade fundamental. Mesmo no isolamento mais profundo, quando tudo parece perdido, é justamente ali que as revelações mais transformadoras podem acontecer. As cartas às 7 igrejas funcionam como um diagnóstico espiritual preciso, mesclando elogios sinceros com correções necessárias. Em Éfeso, Cristo reconhece a perseverança e o discernimento doutrinário, porém aponta uma falha crucial: o abandono do primeiro amor. Já em Esmirna, uma congregação materialmente pobre, mas espiritualmente rica, recebe apenas encorajamento diante da tribulação iminente. Pérgamo manteve-se fiel mesmo vivendo onde está o trono de Satanás. Contudo, tolerava ensinos corruptores. As mensagens seguem um padrão consistente que qualquer líder moderno deveria adotar: reconhecer primeiro o positivo antes de abordar o que precisa ser corrigido. Para Tiatira, há elogios pelo amor e serviço crescentes, mas advertência sobre a tolerância com falsos ensinamentos. Sardes carregava a reputação de estar viva, quando na verdade definhava espiritualmente. Quantas organizações hoje não vivem dessa mesma contradição?
Filadélfia, apesar da pouca força, manteve a palavra e não negou o nome, recebendo extraordinárias promessas. As cartas às 7 igrejas funcionam como um diagnóstico espiritual preciso, mesclando elogios sinceros com correções necessárias. Em Éfeso, Cristo reconhece a perseverança e o discernimento doutrinário, porém aponta uma falha crucial: o abandono do primeiro amor. Já em Esmirna, uma congregação materialmente pobre, mas espiritualmente rica, recebe apenas encorajamento diante da tribulação iminente. Pérgamo manteve-se fiel mesmo vivendo onde está o trono de Satanás. Contudo, tolerava ensinos corruptores. As mensagens seguem um padrão consistente que qualquer líder moderno deveria adotar: reconhecer primeiro o positivo antes de abordar o que precisa ser corrigido. Para Tiatira, há elogios pelo amor e serviço crescentes, mas advertências sobre a tolerância com falsos ensinamentos. Sardis carregava a reputação de estar viva, quando na verdade definhava espiritualmente. Quantas organizações hoje não vivem dessa mesma contradição? Filadélfia, apesar da pouca força, manteve a palavra e não negou o nome, recebendo extraordinárias promessas. Os 4 jinetes do Apocalipse representam uma das imagens mais poderosas e reconhecíveis da literatura bíblica, transcendendo até mesmo o âmbito religioso. À medida que o Cordeiro rompe os primeiros 4 selos, cavaleiros emergem em sequência devastadora. O primeiro, montado num cavalo branco e armado com arco e coroa, simboliza a conquista imperialista, uma força que continua moldando nações até hoje, seja através de domínio militar explícito ou por meio de sutis influências econômicas e culturais que vemos em países dominantes. O segundo jinete, sobre um cavalo vermelho como sangue, carrega uma grande espada com poder para tirar a paz da terra. Observe como este simbolismo permanece atual. Os conflitos na Ucrânia, em Gaza, no Sudão e em tantas outras regiões mostram que esta força continua galopando através das civilizações. O terceiro cavaleiro, sobre um corcel negro, segura uma balança e anuncia preços exorbitantes para alimentos básicos, uma representação vívida da fome e desigualdade econômica, que persiste mesmo em nossa era de abundância tecnológica. O quinto selo revela uma cena comovente que transcende o tempo: almas dos mártires clamando sob o altar celestial. Até quando, soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar e vingar nosso sangue? Esta pergunta ecoa através dos séculos, vocalizada por todos aqueles que sofreram injustamente do plano divino, influenciando até mesmo os grandes eventos cósmicos. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra, destruindo 1/3 da vegetação. O segundo toca e algo como uma grande montanha ardente cai no mar, transformando 1/3 das águas em sangue. Estas imagens evocam desastres ambientais que hoje nos parecem cada vez mais familiares. Incêndios florestais devastadores na Califórnia, na Austrália e na Amazônia. Poluição oceânica que destrói ecossistemas marinhos inteiros. A terceira trombeta traz uma estrela chamada absinto caindo sobre rios e fontes, tornando 1/3 das águas amargas e fatais. Entre a sexta e a sétima trombetas, João presencia um interlúdio significativo, envolvendo um anjo poderoso que desce do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris sobre sua cabeça. Este ser celestial segura um pequeno rolo aberto e posiciona-se com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, simbolizando autoridade sobre toda a criação. Seu rugido, semelhante ao de um leão, desencadeia 7 trovões que falam. Mas, curiosamente, João é proibido de registrar essas mensagens.
Existem momentos na vida espiritual em que recebemos vislumbres de verdades profundas que não podem ser completamente articuladas ou compartilhadas. Experiências pessoais com o divino que permanecem parcialmente inexprimíveis. O anjo proclama solenemente que não haverá mais demora quando a 7ª trombeta soar. Então, numa cena surpreendente, João recebe a ordem de comer o pequeno rolo, doce como mel em sua boca, mas amargo em seu estômago. Esta experiência sensorial complexa ilustra a natureza dualística da verdade profética. A doce satisfação de conhecer os propósitos divinos se mistura à amargura de compreender o julgamento iminente. Quantos de nós já experimentamos esta mistura agridoce ao confrontar verdades transformadoras? Pense em um diagnóstico médico que, embora doloroso, finalmente permite o tratamento adequado, ou numa intervenção familiar que, apesar de difícil, abre caminho para a recuperação. Entre a 6ª e a 7ª trombetas, João presencia um interlúdio significativo envolvendo um anjo poderoso que desce do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris sobre sua cabeça. Este ser celestial segura um pequeno rolo aberto e posiciona-se com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, simbolizando autoridade sobre toda a criação. Seu rugido, semelhante ao de um leão, desencadeia 7 trovões que falam. Mas, curiosamente, João é proibido de registrar essas mensagens. Existem momentos na vida espiritual em que recebemos vislumbres de verdades profundas que não podem ser completamente articuladas ou compartilhadas. Experiências pessoais com o divino que permanecem parcialmente inexprimíveis. O anjo proclama solenemente que não haverá mais demora quando a 7ª trombeta soar. Então, numa cena surpreendente, João recebe a ordem de comer o pequeno rolo, doce como mel em sua boca, mas amargo em seu estômago. Esta experiência sensorial complexa ilustra a natureza dualística da verdade profética. A doce satisfação de conhecer os propósitos divinos se mistura à amargura de compreender o julgamento iminente. Quantos de nós já experimentamos esta mistura agridoce ao confrontar verdades transformadoras? Pense em um diagnóstico médico que, embora doloroso, finalmente permite o tratamento adequado, ou numa intervenção familiar que, apesar de difícil, abre caminho para a recuperação. Após mergulhar nesta jornada pelas visões apocalípticas que inspiraram Apocalipse 2025, você consegue perceber como este filme transcende o simples entretenimento? Estas imagens milenares não são meros símbolos religiosos ultrapassados, mas um código visual que continua decifrando as forças que moldam nosso mundo atual. O que você fará com este conhecimento que poucos possuem? Continuará vivendo como se estas verdades não existissem, ou terá a coragem de enxergar sua realidade através destas lentes reveladoras? Pense por um momento. Onde você se encaixaria nesta narrativa cósmica? Seria você um dos selados, protegido em meio às tribulações, ou estaria entre aqueles que adoram as bestas modernas do consumismo, poder e autodivinização? As cartas às 7 igrejas nos revelam que não existe neutralidade espiritual. Ou você está quente ou frio, mas o estado morno é o mais perigoso de todos. Que área da sua vida precisa ser transformada hoje mesmo, antes que seja tarde demais? Que falsos valores você ainda adora, acreditando oferecerem segurança, quando na verdade o afastam da verdadeira proteção? Não permita que esta mensagem seja apenas mais um conteúdo que você consome e esquece. Aplique-a. Comece identificando as bestas que exercem influência em sua própria vida. Sejam elas dependências, relacionamentos tóxicos ou sistemas de valores corrompidos. Faça hoje mesmo um plano para romper com essas forças opressoras.
E se este conteúdo impactou sua perspectiva, não guarde para você mesmo. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam despertar para estas realidades. Lembre-se, o conhecimento apocalíptico não foi dado para provocar medo, mas para gerar ação transformadora. Qual será o seu próximo passo?